Olá, crianças! Estamos novamente aqui para continuar aprendendo a lição dessa semana, a lição número 5. Então, abre a tua lição na página 40 para nós relembrarmos o versículo de memorizar. Se encontra em Lucas, capítulo 16, versículo 10, e diz assim: quem é fiel no mínimo, também será fiel no muito. Lembram que ontem nós aprendemos sobre José quando ele foi levado até o Egito e ele estava relembrando coisas no caminho? Ele estava com muita saudade, mas ele também relembrou promessas muito importantes que seu pai tinha recebido de Deus. Vamos ver o que aconteceu quando ele chega no Egito. José chega lá no Egito sem saber o que iria acontecer com ele e as pessoas que levaram ele o venderam como um escravo. Essa era a pior coisa que podia acontecer para uma pessoa. Escravo não tinha voz, não tinha valor, era como mais um objeto em casa. E ele foi vendido para os egípcios como escravo. E sabe quem comprou ele? Uma pessoa chamada Potifar. Esse Potifar aqui comprou ele e levou-o para sua casa. E ele iria ser o escravo do Potifar. Então Potifar começou a dar várias funções para ele. José, vai lá, lava uma louça. Ele ia lá, lavava uma louça. Mas sabe que ele tinha um diferencial maravilhoso? Ele não somente lavava, quanto secava e guardava e arrumava bonitinho. Se Potifar falava para ele: José, vai varrer a casa, ele varria todos os cantinhos, fazia da melhor maneira e fazia sempre um pouquinho a mais. Tudo que José fazia era muito bom e bem perfeito, bem feitinho ele fazia as coisas. E Potifar começou a se agradar dele. Além disso, quando José fazia as coisas pareciam que tudo dava certo. Se Potifar falava para o José: José vai semear trigo, ele semeava muito bem e dava muito fruto, mais do que o normal. E Potifar começou a ver que José era um jovem abençoado, é diferenciado. Tudo que eu coloco na mão de José se multiplica e fica bom. Eu vou fazer uma coisa, falou Potifar, eu vou colocá-lo como o diretor de todos os servos da minha casa. E ele o colocou lá na primeira posição. E assim, Potifar podia sair tranquilamente porque José ia cuidar de toda a sua casa e de todos os outros servos e escravos que Potifar tinha. Então José, ele se destacou e ele era muito fiel, muito prestativo e ele fazia sempre as coisas da melhor maneira possível. Logo depois, o que acontece? Aconteceu algo importante. Potifar, ele tinha uma esposa. E essa esposa ficava em casa enquanto Potifar ia fazer outras coisas. E certo dia, enquanto José estava cuidando da casa, a esposa de Potifar pediu para ele fazer uma coisa muito errada. E José se lembrou que ele fez o voto, ele prometeu que iria seguir o Deus do seu pai. E Deus não se agrada de fazermos coisas erradas. E José falou: não, eu não posso fazer isso que você está pedindo, porque senão eu iria desagradar a Deus e os meus pais. Não vou fazer aquilo não. E a esposa de Potifar ficou muito irada e ela não gostou disso. E José saiu fugindo daí para ela não obrigar a fazer aquilo. Apesar do Egito ser uma cidade que adorava muitos ídolos, José, ele conseguiu se manter firme, fiel, orando e buscando sempre a presença de Deus. O que acontece com você quando a tua mãe te manda fazer alguma coisa? Você faz da melhor maneira? Se tua mãe fala: vai varrer, você vai, de qualquer jeito, só isso daqui que ninguém vê embaixo da cama? Ou você faz de má vontade? Isso não está certo. Você precisa aprender com José a fazer da melhor maneira, porque assim Deus vai se agradar do teu trabalho. E também, quando um coleguinha te chamar para fazer algo errado, o que você vai dizer? Bora fazer? Não, você tem que falar: não, Deus está vendo, isso não está certo de se fazer. A gente tem que ser obediente a Deus em qualquer lugar. Então, crianças, vamos seguir o exemplo de José, de sempre fazer as coisas certas, tá bom? Então, faça a sua atividade da segunda-feira.
está na página 42 e tem umas atividades bem interessantes para você fazer e não se esquecer da historinha. Então, nos vemos amanhã. Até lá!